Olá, queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem. Assim, o YouTube entende que a nossa mensagem, a palavra de Deus é relevante e milhares de pessoas serão alcançadas para a glória de Cristo Jesus. Ouça agora uma palavra de esperança para a sua vida. Escute, Jesus te ama e te chama para viver uma nova e linda história. Glória a Deus. Encontre aí na sua Bíblia o Santo Evangelho segundo Lucas. O Evangelho de Cristo segundo Lucas. E você encontrando Lucas, você vai encontrar o capítulo 24. Nós vamos fazer algumas leituras aqui. Vamos ler 3 textos, referências diferentes. Nós vamos ler Lucas 24, versículo 36 ao 38. Nós vamos ler João 20, versículo 21 e 22. E vamos ler Lucas 24, versículo 49. Vamos orar ao Senhor. Amém. Pai, fale conosco. Revele tua vontade a nós. Te damos graças por estar nessa casa. Queremos te dizer que nós te amamos, bendizemos teu nome, somos teus filhos e cremos que fomos chamados para algo maior. Pai, em nome de Jesus, abra os olhos de nosso coração, nos dê discernimento e entendimento para compreendermos a sua boa, agradável e perfeita vontade. Mude nossa história, mude nosso quadro, nos ajude, Senhor, a fazer tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos lá então, Lucas capítulo 24, versículo 36 e 38. Depois João capítulo 20, versículo 21 e 22. E vamos fechar as referências com Lucas 24, versículo 49. Vamos lá? Diz bem assim. Lucas 24, do versículo 36 ao 38, diz: Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, que quer dizer também um fantasma. Ele, Jesus, lhes disse: Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Uma pergunta. Agora vamos para João capítulo 20, versículo 21 e 22. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Agora Lucas 24, versículo 49. Jesus dizendo: Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém? Irmãos, todas estas referências que nós lemos, elas fazem parte
de textos que falam dos acontecimentos pós-ressurreição de Jesus. Todas essas palavras que lemos, Jesus falou após a sua ressurreição. O que temos aqui é que o Senhor Jesus, por 3 anos e meio, havia ensinado de forma teórica e prática aos seus discípulos. Ele havia falado sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, sobre arrependimento, sobre salvação, sobre perdão, sobre oração, sobre os céus. Ele também, na forma prática do seu ensino, mostrou aos seus discípulos milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Aqueles homens foram ensinados e educados pelo mestre dos mestres por quase 3 anos e meio. Tem mais. Jesus vai para a cruz, morre na cruz, vai ao sepulcro, no 3º dia se levanta, no poder da ressurreição. O Senhor em poder vai até os discípulos, se apresenta a eles, e tudo que nós ouvimos são palavras que Jesus falou para os discípulos após se levantar do sepulcro. Mas o que nós pensamos é que o texto que nós lemos, o Senhor Jesus, ele fez uma grande e importante referência à pessoa do Espírito Santo. Porque não tem como viver a vida cristã se não recebermos o Espírito Santo. Podemos ficar 1000 anos na igreja, mas se não tivermos o interesse de conhecer o amigo Espírito Santo, seremos carnais. Estamos trabalhando há um tempo sobre a mudança de mente. Falamos que em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Paulo disse: nós temos a mente de Cristo. Falamos em Romanos 8, que o apóstolo Paulo diz: olha, existem 2 mentalidades. A mentalidade da carne produz morte. A mentalidade do Espírito produz vida e paz. Então nós estamos aprendendo esse tempo sobre a importância de virar a chave, de mudar de mente. Falamos sobre a simbologia, a analogia, também mostrando a questão daquele desenho super famoso, Patinho Feio, que nasceu entre os patos. E ele foi crescendo, ele tinha um complexo de inferioridade, porque ele achava que era o mais feio dos patos. E os outros patinhos criticavam, zombavam dele. Eu já falei isso milhares de vezes. E ele achava que era um patinho feio, quando na verdade, um dia ele se olhou, ele percebeu que ele não era um patinho feio. Ele era um cisne, ou seja, ele estava apenas no grupo errado. Porque o grupo que ele vivia dos patinhos fazia ele pensar como um patinho. Nós estamos sendo chamados por Cristo para termos a mente de Cristo. Pois bem, talvez a sua pergunta é: pastor, o que esse texto tem a ver concernente ao Espírito Santo? Desses textos que nós lemos, eu tenho um assunto para tratar convosco. O assunto é: recebam o Espírito Santo. O que nós lemos nos chama para um compromisso, uma responsabilidade, uma decisão de recebermos o Espírito Santo. Por que devemos receber o Espírito Santo? Nós vamos perceber nesse texto que precisamos receber o Espírito Santo, porque somente Ele pode remover tudo o que nos atrapalha.
uma situação no coração daqueles discípulos que precisava ser removida. Perceba comigo, no versículo 36, aliás 37, 36, 37 e 38. Diz bem assim: enquanto falavam sobre isso, eles estavam falando sobre a ressurreição de Jesus. O próprio Jesus apresentou-se, apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Agora, confira as reações dos homens de Deus que estavam caminhando com Cristo 3 anos e meio. Confira as reações. Eles ficaram, assustados, com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Como pode homens que andaram com Jesus, ouviram e viram os milagres, agora eles estão vendo Jesus ressurreto, venceu a morte? Mas quando Jesus aparece, Jesus diz: a paz seja com vocês. Se Jesus está dizendo a paz seja com vocês, porque o Senhor Jesus tinha detectado o quê? Falta de paz. Tanto que a Bíblia diz que eles se assustaram, ficaram com medo, achando que Jesus novamente era um fantasma. Aí você lembra da mensagem lá atrás que eu preguei? Deixe seus fantasmas para trás. Onde eles estavam na tempestade e Jesus foi andando sobre as águas e eles gritaram aterrorizados: é um fantasma. Irmãos, olha só, muito tempo passou, Jesus continuou ensinando, continuou fazendo milagres, agora Jesus ressuscitou e eles continuam achando que Jesus é um... Pelo amor de Deus, meu irmão, a gente vive, às vezes, dezenas e dezenas de tempo na igreja, mas não conseguimos compreender rapidamente quem é Jesus. Quem é Jesus, meus irmãos? Os 2 discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús, a caminho de Emaús, e Jesus apareceu para eles, conversou com eles, e eles não percebiam que era Jesus que havia ressuscitado. Eles estavam reclamando, dizendo: só você que não sabe o que aconteceu em Jerusalém, o Nazareno foi morto. Até que eles caem na real. Mas antes disso, Jesus falou para aqueles 2 homens, também discípulos: como vocês custam entender, como vocês custam compreender. Tudo estava escrito ao meu respeito. Eu precisava sofrer, precisava ir para a cruz, era necessário. Nós às vezes estamos como esses discípulos, que custamos a entender o propósito, custamos a entender os processos. Queridos, nós precisamos aprender a passar pelos processos da forma de Deus. Esses homens até aqui, eles não sabiam passar por processos. Agora eu gostaria que você olhasse comigo, pensasse como passar por processos, vencer o medo, vencer a dor, vencer o desespero da melhor forma. Vamos refletir. Existem pessoas que odeiam sentar na cadeira, na maca do dentista. Sim ou não? É terrível. Aquela maquininha, quando ela faz zim, arrepia tudo, até os ossos. Parece que, entendeu? Parece que, meu Deus, parece que um trator vai passar por cima da gente. Só que o seguinte, às vezes sentar na cadeira do dentista incomoda, dói, é chato, vai incomodar um pouquinho a dor, a maquininha, até pegar a anestesia. Mas como você consegue ir para o dentista, mesmo sabendo que esses processos vão ser difíceis? É simples. Quem está com uma dor de dente terrível,
para erradicar aquela dor, ele vai passar por aquele processo. Ele até sabe que a maquininha vem aí, ele até sabe que vem anestesia, ele até sabe que vai ser difícil, mas ele diz: eu preciso eliminar essa dor de dente. Quando nós entendemos o processo, entendemos que o processo vai nos levar ao sucesso, eu enfrento da melhor forma. É por isso que o Senhor diz: todas as coisas cooperam para o bem de quem? Dos que amam o Senhor, dos que foram chamados conforme a tua vontade. Muitas vezes Deus é esse dentista nos chamando: vem sentar na minha cadeira. No começo parece que vai ser um pouquinho complicado, no começo parece que vai ser um pouco difícil, mas senta aqui, que no final você vai sair sem dor. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Precisamos receber o Espírito Santo, porque só Ele pode remover todas as coisas que nos atrapalham. Lemos no versículo 37. Eles estavam assustados, eles estavam com medo, confundiram outra vez Jesus com fantasma. Versículo 38, Jesus disse: por que vocês estão perturbados? Eles estavam perturbados. Por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Eles estavam com dúvida, medo, assombrados, perturbados e duvidosos. Parece alguns crentes de hoje, sim ou não? Está dizendo: eu sou de Jesus, eu sou da igreja, mas ainda tem medo, ainda vivem assombrados. Tem crente perturbados, e tem crente que ainda continua duvidando no coração. A gente ensina o tempo todo, irmão: libere palavras que você quer que aconteça na sua vida. Mas você pergunta: bênção, como é que você está? Estou indo. Irmãos, estou indo não tem uma definição exata do local. Estou indo, meu irmão, estou indo, tá bom, vamos pensar espiritualmente, para o céu ou para o inferno? Estou indo. Como é que você está, meu irmão? Se melhorar, estraga. Não dá. Se melhorar, estraga. Então sua vida vai ficar nesse nível a vida toda. Olha, nós precisamos então receber o Espírito Santo para que Ele remova de nós o quê? O medo, as assombrações do passado, as dúvidas que ainda permeiam em nosso coração. O Espírito Santo quer tirar as perturbações que tentam nos paralisar. E por isso o Senhor Jesus disse em João 20, 21 e 22: recebam o Espírito Santo. Antes dele enviar os discípulos para a missão, antes dele comissionar os discípulos dizendo: vão e pregue, tudo mais, faça isso, batize, ensine, eles deveriam esperar até que fossem revestidos de poder. Eu acredito que muitas vezes nossos maiores erros, estou falando agora como pastor, como líder, é convocar alguém para o ministério quando este ainda não conhece o Espírito Santo. Esse é o nosso maior problema. Às vezes nós somos mexidos com o talento, com a capacidade, com o recurso, com o que sabe fazer, com o que sabe falar, mas nós não percebemos se tem profundidade com a pessoa do Espírito Santo. A igreja, nós somos a igreja. E nós precisamos entender que o saber fazer não é maior do que o ser. Ser fala de identidade. Fazer fala de capacidade. A capacidade não está à frente da identidade. Jesus disse:
No final, alguns vão chegar até a mim e vão dizer: Senhor, eu curei no seu nome, eu preguei no seu nome, eu expulsei demônios no seu nome, capacidade. Ele vai dizer: mas a parte de mim, malditos, porque eu nunca te conheci. Você não tinha identidade. Entende isso, irmão? Precisamos receber o Espírito Santo para que Ele remova de nós tudo o que nos atrapalha. Por que precisamos receber o Espírito Santo? Porque somente Ele pode nos capacitar a cumprir a missão que Deus nos confiou. Só Ele. Eu estou falando no âmbito ministerial. Sim, pastor, missionário, diácono, presbítero, apóstolo, querubim, anjo. Só poderemos fazer com excelência algo no mundo espiritual se Deus nos capacitar. E Ele só faz isso por meio do Espírito Santo. Então, se não temos o hábito de falar com o Espírito Santo, vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque a Bíblia diz que aqueles que são carnais, eles pensam carnalmente. Aqueles que são espirituais, eles pensam espiritualmente. Só que nós temos o hábito de estar na igreja, mas agindo como carnal. Por exemplo, se nós recebemos um laudo negativo da medicina, surgiu um laudo negativo da medicina, aí o exame deu problema ali. O que o ser humano faz primeiro? Se ele tiver dinheiro, ele fala: vou procurar o melhor médico, eu posso pagar? Tem crente que em um retorno negativo da medicina, já começa a ligar: irmã, você não sabe o que aconteceu comigo, minha irmã. Ô meu irmão, ô pastor. Está errado. Por que está errado? Porque quando nós, em momentos difíceis ou fáceis, nós buscamos e recorremos qualquer outra pessoa na frente de Deus, quer dizer que eu agi primeiro pelo entendimento, eu não agi pelo Espírito. Agir pelo Espírito é agir de forma espiritual, submissa a Deus. Quando o crente tem problema na igreja, por exemplo, os pastores são os últimos que sabem. São os últimos. Mas quem são os primeiros a saber? Os irmãos A, o B, o X e o Y. Por quê? Porque se recorre ao entendimento, não à espiritualidade. Observe que pessoas que estão naufragando na fé, perceba que com quem ela vai se achegar? Quem vai entrar no navio que está naufragando? Os que estão naufragando também. Em que navio Jonas entrou? No navio que recebeu um trocado para que ele pudesse entrar naquele barco. O capitão do navio deixou Jonas entrar. Presta atenção. Pessoas carnais influenciam os carnais. Atitudes carnais. Vamos ter retornos carnais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem anda no seu barco? Quem são as primeiras pessoas que você recorre em momentos de vitória ou de derrota? Você age pelo entendimento ou você age pelo Espírito? A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus. Qualquer notícia ruim que chegar na sua vida, meu irmão, ao invés de gritar, de espernear, de reclamar, de contar para o vizinho, conte para Deus. Entre no seu quarto, feche a porta e fale com Deus. Isso é viver cheio do Espírito Santo.
Só o Espírito Santo pode nos capacitar a cumprir a missão que Deus nos confiou. Confira comigo, por favor, Lucas 24, versículo 49. O verso 49. Diz assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. O Senhor disse: eu te envio, assim como eu fui enviado. Mas antes de cumprir o envio, fique na cidade. Onde? Jerusalém. Para quê? Até do alto ser revestido de poder. Ou seja, não preguem, não evangelize sem a capacitação do Espírito Santo. Ou seja, não é o fazer, é o ser cheio do Espírito Santo. Só Ele pode nos capacitar a cumprir nossa missão. Você que é mãe tem missão de mãe, você que é pai tem missão de pai, você que é esposa tem a sua missão, tem uma empresa, é uma missão, é um ministério, tem um trabalho, é o seu ministério. Tudo aquilo que está em tuas mãos é o ministério que Deus tem confiado a você. Onde foi o ministério de José? No Egito. Ministério de Daniel? Na Babilônia. O nosso ministério é onde Deus nos colocou. Pastor, mas não sei se essa família é de Deus para mim. Tenho certeza que é. Você poderia ter nascido em Londres. Você poderia ter nascido também na Angola. Você poderia ter nascido nos Estados Unidos, filho de Bill Clinton. Você poderia ter sido filho, sabe, do Donald Trump. Mas você é filho do seu José, da Dona Maria. E que bênção por isso. Você não parou para pensar nisso? Pare e pense. Olha só, quantas bilhões de pessoas existem? 7,3 bilhões de pessoas no mundo hoje, fora os que já partiram. Você nasceu em uma casa, em uma família. Rapaz, olha isso, não é uma bênção, Jonathan? Nasceu lá em Cachoeira, rapaz. Olha que bênção. Terra de Anderson Freire. Então, que bênção. Terra do Jonathan, Américo. É isso, é fazer nosso lugar. Agora, precisamos cumprir a missão sendo capacitados pelo Espírito Santo. Diga amém. Amém. Agora, como o Espírito Santo nos capacita a cumprir essa missão? Existem, logicamente que várias maneiras que o Espírito Santo age para nos capacitar. Mas eu quero aqui trazer algumas para que você guarde no coração, se você está andando pelo Espírito Santo ou andando pela mentalidade da carne. 1 Coríntios 2, versículo 9 ao 13. Precisamos da sabedoria do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, versículo 9 ao 13. Olha isso aqui é lindo para aqueles que querem ser capacitados pelo Espírito de Deus. Todavia, como está escrito no Antigo Testamento: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Olha que coisa linda. Tem coisas que Deus não havia revelado no Antigo Testamento. Não havia revelado aos profetas. Não havia revelado aos patriarcas. Não havia revelado aos reis. Mas Paulo diz: mas Deus o revelou a nós por meio de quem? Do Espírito que nos capacita. O Espírito de Deus, meu irmão, olhem para cá. O Espírito Santo nos capacita a discernir e a receber as maiores revelações de Deus. Maravilhoso, não? Que bênção! E diz: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Se nós temos o Espírito Santo, esse Espírito sonda as coisas mais profundas de Deus, e nós temos Ele.
Aleluia, diga amém. Isso é para dar glória, filho. E continue. Olha o que o Espírito faz em nós. Olha as perguntas. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem? Espírito com E minúsculo, espírito natural, espírito humano, a não ser o espírito do homem, que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Quem recebe o Espírito Santo tem acesso aos pensamentos de quem? De Deus. Amém. Andar com os pensamentos de Deus, Leigiane. Podemos, diga assim, eu posso, através do Espírito. Aleluia. Vamos aplaudir bem forte, Senhor. Amém. E continue, por favor. E o apóstolo Paulo continua falando, ensinando sobre a capacitação do Espírito. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, Nós não recebemos o Espírito do mundo. Não. Mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O Espírito Santo nos faz entender das coisas que Deus tem nos dado, quê? Gratuitamente. Ou seja, não paga. Jesus já pagou tudo por nós. O Espírito nos faz entender as coisas que Deus nos tem dado, Nos tem? Não está escrito, nos dará. Não é futuro, já deu. Nos tem dado. Agora, recebe aí em nome de Jesus. Olha o tempo da palavra. Nos tem dado. Não está escrito, nos dará. O Espírito nos faz entender o que Deus nos tem dado. Como? Gratuitamente. Nós temos acessos a presentes, a heranças, a milagres, a livramentos, a libertação, a prosperidade, a bênção, gratuitamente. E tem gente dizendo, eu estou pagando um preço. Vou pagar o preço. Já foi pago. Jesus gritou, está consumado, está pago, está realizado. E tem a campanha de vamos pagar o preço. Não. Por que é gratuito? Porque não é por obras. Não é por obra. É por graça. É por fé no nome de Jesus. Você tem acesso a coisa poderosa. Eu tenho acesso a coisa poderosa. Eu estou trabalhando a minha mente nesse tempo, o tempo todo, dizendo, Deus, eu tenho a mente de Cristo. Deus, o teu Espírito me faz discernir e ter seus pensamentos. Deus, o teu Espírito me faz entender tudo que o Senhor tem me dado. Não é me dará, me dado. Então presta atenção. Pastor, eu gostaria tanto de ter um companheiro abençoado. Sabe, o meu plano para o futuro é um dia que o Senhor possa, um dia o Senhor enviará um varão. Não. Ele já tem dado, já enviou. É, mulher, você que é solteiro. É, menino, você que é solteiro. Ele já tem dado. Falamos da casa de Deus que vamos construir. Eu não estou andando como alguém que vai construir, irá construir. Eu estou andando como alguém que já construiu. Ele já tem dado. Não é dará, já tem dado gratuitamente. A porta de emprego que você precisa, Ele não te dará. Ele já tem dado gratuitamente. A melhor em sua família que você precisa, que eu preciso, Ele não nos dará. Ele já tem dado gratuitamente. A cura que precisamos da enfermidade, Ele não nos dará. Ele já tem dado gratuitamente.
Aleluia! Amém! Vamos mais um pouquinho para a gente ir para casa. Ou seja, nós entendemos o que Deus nos dá gratuitamente. Se eu entendo pela fé o que Deus tem para mim gratuitamente, delas também falamos. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Ou seja, daquilo que você sabe, que Deus tem te dado, você fala. Diga assim, eu falo. É por isso que a palavra tem poder. Porque você fala no que você acredita. Esse menino é um perturbado, é isso que ele vai ser. É isso que ele está sendo. A palavra, Hudson, a palavra nos coloca no lugar que Deus preparou para nós. E a palavra nos tira do lugar que Deus preparou para nós. É a palavra. Fale o que você quer ver. Chame à existência o que não existe como se existisse. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, Abrão significa pai exaltado, Abraão, pai de multidões. Sara continuava estéril. E aí Sara chamava Abraão. Todo mundo sabia que ela estava dizendo pai de multidões. Provavelmente os vizinhos diziam, ó a doida, ó a maluca, até hoje é estéril. Abraão é velho e dizendo que ele é pai de multidões. Multidão de quê? De sonho? Mas por que Deus permitiu isso? Para Abraão passar vergonha? Não. Para Sara aprender a chamar a existência o que não existia como se existisse. Você está entendendo isso, meu irmão? Mas toda vez que Sara dizia Abraão, aquilo entrava no coração de Abraão, no coração dela. E dizia, essa mulher acredita em mim. Já vou dar uns filhos para ela. Entende? Você não precisa ter, você precisa ser. É fé. Senão não precisava existir a fé. Deus move pela fé. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Pela palavra. O próprio Deus usou palavra. Haja luz. Não havia luz, havia trevas. Mas Deus não disse assim, nossa, que tantas trevas. Ele disse, não haja luz, porque eu quero luz. Quem está aí? Entende isso? Deus viu as trevas, sim ou não? Viu? Mas ele não disse. Ele não falou, está escuro, hein? Misericórdia. Ele disse, haja luz. Havia luz? Visualmente não. Mas dentro de Deus existia. Ele disse, haja luz. Puf. Palavra liberada pode mudar nossa história para a glória de Cristo. Amém. Aleluia, meu irmão. Então, nós precisamos receber o Espírito Santo, porque Ele remove de nós tudo que nos atrapalha. Precisamos receber o Espírito Santo, porque Ele nos capacita a cumprir a missão que Deus nos confiou. Amém? Se coloque de pé, vamos aplaudir o Senhor bem forte, no nome de Jesus. Amém?